Bom, a revista Orfeu, ela foi fundada em 1915. Ela foi influenciada por algumas efervescências culturais. Os escritores que criaram ela foram Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros, Raul Leal, Luiz de Montalavor e o brasileiro Ronald Carvalho, que foi o último responsável pela publicação no Brasil. Bom, o motivo da criação da revista Orfeu foi com o objetivo de divulgar o modernismo no mundo. Nos finais de março de 1915, como eu já havia falado, surgiu o primeiro número da revista Orfeu, propriedades da firma. O nome era Orfeu LDA, destinada para os países como Portugal e Brasil, com 83 páginas impressas e excelente papel e tipo agradável, tendo como diretores Luiz de Montalavor, no caso para o país de Portugal, e Ronald de Carvalho, como eu já havia falado, no caso para o Brasil. Bom, o intuito da revista Morfeu, no caso o objetivo, era encontrar novas formas de expressão literária, forma que deixasse para trás o acanhado meio cultural português, porque na época Portugal não era tão ligado à cultura, não tinha expressão, vamos dizer assim, na parte literária. E aí a revista Orfeu veio para isso. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o escritor Fernando Pessoa, um grande escritor português, Bom, os heterônimos dele, no caso Fernando Pessoa, são personalidades criadas por ele mesmo e que assinam cada qual suas obras. Ou seja, ele criava da mente dele, vamos dizer assim, e ele mesmo assinava suas obras. Mas, portanto, cada escritor criou sua biografia e o seu estilo particular. Estudos indicam que o Fernando Pessoa assinou textos com cerca de 70 nomes diferentes, há quem considere que todos eles são heterônimos de Pessoa. Mas também outras pessoas afirmam que os considerados por muitos os seus principais heterônimos resumem os que realmente são heterônimos de Fernando Pessoa, apenas 3. Isso porque, o poeta Fernando Pessoa teria criado apenas a biografia de Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Uma coisa muito engraçada e muito bacana de Fernando Pessoa foi quando ele criou Bernardo de Campos, que é considerado um semi-heterônimo de Pessoa. Isso porque essa personalidade apresenta características muito semelhantes à de Fernando Pessoa, sendo muitas vezes confundido com o próprio escritor. Bom, como eu havia falado aqui nesse podcast, o poeta ele tinha criado 3 biografias, no caso de Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro Campos. Agora eu vou falar um pouquinho de cada um desses. Primeiramente eu vou falar de Alberto Caeiro, que nasceu em 1889 e morreu em 1915. Ele nasceu em Lisboa. É o mestre dos heterônimos, tendo como discípulos Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Bom, Alberto Caeiro, ele nasceu em 1889 e morreu em 1915. Nasceu em Lisboa. Ele é um mestre dos heterônimos, tendo como discípulos Ricardo Reis e Álvaro de Campos. A vida dele não foi muito fácil, pois ele passou a vida no campo e ficou órfão do pai e da mãe dele muito cedo, passando a viver com uma tia-avó que anos após morreu de tuberculose. Apesar da data indicada para o seu falecimento, há registro de poemas de Alberto Caeiro do ano de 1919, e isso é um pouco estranho se a gente for parar para pensar. E falar um pouquinho da característica do estilo de Caeiro é que ele valorizava sempre a simplicidade e demonstrava seu gosto pela natureza. Ricardo Reis nasceu em 1887, em Porto, em Portugal, não sendo conhecida a sua data de morte, uma coisa também muito estranha. Bom, ele estudou medicina e antes em colégio de jesuítas. Foi viver no Brasil em 1919, após a instauração da República em Portugal em 1910, porque era monarquista. E sua característica também valorizava a simplicidade, porém Ricardo Reis gosta do que é simples, mas no sentido de oposição ao que é o moderno. Tradicional para ele, a modernidade é uma amostra de decadência, sua linguagem é clássica e seu vocabulário é erudito. E para finalizar, Álvaro de Campos, que nasceu em Tavira, em Portugal, no ano de 1890, ou seja, dos 3 ele é o mais novo. A data do seu falecimento também não é conhecida. Ele é formado em engenharia na Escócia e não exerceu a profissão. Sua característica valorizava a modernidade, ao contrário de Ricardo Reis, e é um pessimista, pois apesar de gosto pelo progresso, o tempo presente o angustia. Seu estilo pode ser definido em 3 fases: decadentista, progressista e pessimista. Bom, espero que vocês tenham gostado do meu podcast. Esse foi o meu podcast explicando um pouco de cada um. Foi uma coisa bem breve, bem resumida, mas eu acho que deu para entender bem. Obrigado.